Tô de volta aqui, ó, e aguardando a sua participação no nosso quadro Que Santo é Esse? O quadro Que Santo é Esse é para você aprender mais sobre a vida dos santos, participar com a gente e, é claro, concorrer a prêmios. Aí eu vou abrir o segundo quadrinho do nosso quadro Que Santo é Esse? Para animar você a pegar o telefone e ligar para cá, 0800 777 0021 ou 1938 719620. Abri aí o segundo quadrinho e eu vou dar o significado do nome. Preste atenção. O nome desse que ocupa a mais alta hierarquia dos anjos, o nome significa cura de Deus ou também curador divino. Quem será que é? Depois dessas duas dicas, tem mais dica ainda, mas essas duas dicas já foram certeiras para você saber e responder corretamente o nome desse santo. 0800 777 0021 ou 193871 9620. E você que está participando comigo aqui do quadro Que Santo é Esse, está concorrendo ao meu CD Brado de Vitória. Cantei há pouco a música Tempo de Vitória, que faz parte desse CD, que aliás está disponível aí também no nosso shoppingcatólico.com.br. Mas está aí, você que vai participar comigo hoje do quadro Que Santo é Esse, está concorrendo o CD Brado de Vitória. Eu quero agradecer quem está participando aqui comigo, viu? Muito obrigado a Margarida Cordeiro da Mata, de Aracaju, em Sergipe. A Margarida voltou a ser sócia. Muito obrigado pela sua decisão de voltar à nossa família. Eu disse no começo do programa que todos os novos sócios, eles seriam inscritos aqui no nosso livro da consagração perpétua à Santíssima Trindade. Margarida, você que já foi sócia e está voltando a ser sócia agora, o seu nome já está num dos livros. Quem já foi sócio e depois reativa, quando você se tornou sócia a primeira vez, o seu nome já foi inscrito num dos livros da consagração perpétua à Santíssima Trindade. De qualquer forma, eu agradeço muito, muito a sua decisão de voltar à nossa família, porque você está contribuindo para a evangelização do Brasil, para a evangelização do mundo, você está contribuindo para que esse nosso Brasil seja mais cristão. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a participação da Railda Ferreira da Silva, de Piracicaba, apresentando aqui toda a sua família. Damião José dos Santos, de São José do Monte Belo, em Pernambuco. Agradeço a Maria das Neves Ribeiro, de Juína, no Mato Grosso. Também a Maria Aparecida Meneghetti, de Catalão, em Goiás. A Madalena, que é de Sergipe. A Maria Raimunda Pereira dos Santos, de Promissão, em São Paulo, pedindo pela cura do filho que se chama Milton. A Regiane Miller, de Brusque, em Santa Catarina. Também a Doralice da Conceição, de Betânia, do Piauí, no Piauí. A Francisca de Assis Alves, de Barra do Corda, no Maranhão. A Vanderleia da Cruz Franca, de Juazeiro, na Bahia. Josenice Honório dos Santos, de Jequié, na Bahia, e o Francisco Mariano de Almeida, de São Paulo, capital, José Inácio de Melo Souza, de Pará de Minas, em Minas Gerais, e a Maria das Graças Silva Brizola, de Capão Bonito, em São Paulo. Agradeço muito a sua participação e vou colocar aqui, ó, diante do Cristo Bom Pastor Misericordioso, para que a graça e a bênção de Deus seja derramada na sua vida hoje, porque eu vou abençoar no final do programa todas as suas intenções e também você vai para 100 missas. O seu nome e a sua intenção é apresentada depois em mais 100 missas. Quero lembrar que você pode participar comigo também pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Vai mandando aí a sua mensagem, mandando a sua participação, porque nós também rezamos por aqueles que participam através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Parece que já tem participação aqui. Vamos dar uma olhadinha, quem é que está aqui participando com a gente no nosso Facebook? Olha, a Vera Santos. Bom dia, padre. A unção dos enfermos apaga os pecados, mesmo sem a pessoa se confessar? Eu vou responder rapidamente dizendo que sim, mas daqui a pouco eu vou tratar desse assunto aqui a partir do Catecismo da Igreja Católica e você vai entender muito bem a resposta para a sua questão. Mas, de antemão, eu te digo sim, perdoa os pecados. A pessoa está lá no leito do hospital, por isso que a unção dos enfermos, inclusive, é ministrada só pelo sacerdote, porque ela tem poder de perdoar
os pecados. A Cleidiane Pereira, bom dia, padre, peço oração para todos nós, Deus abençoe a sua vida. E a Maria Aparecida, dizendo aí o amém, amém, Deus te abençoe também. E eu estou aqui esperando mais participações também pelo nosso facebook.com/Rede Século XXI, estou aguardando você aqui. Vamos conversar um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos? O sacramento da unção dos enfermos, ele tem uma função especial na nossa vida. Eu já comecei dizendo para você que ele é um sacramento de cura. Vamos entender aqui pelo Catecismo da Igreja Católica. Aliás, Catecismo da Igreja Católica é o livro de cabeceira de todos os cristãos católicos. Quando a pessoa tem alguma dúvida a respeito da doutrina que eu não consigo explicar rapidamente, eu digo assim, olha, eu mando uma mensagem dizendo os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica para a pessoa ler, fala, lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Então está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, que deve ser o livro de cabeceira de todos os cristãos junto com a Sagrada Escritura. Muito bem, o que que diz a Igreja a respeito do sacramento da unção dos enfermos? Começa dizendo assim: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, portanto dos padres, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Primeiro, vamos lá então. Onde é que está prescrito na Sagrada Escritura? Porque eu leio aqui no texto do Catecismo da Igreja Católica, então alguém pode dizer assim, mas onde é que está escrito na Bíblia que é para receber a unção dos enfermos? Na carta de São Tiago, lá no São Tiago está escrito assim, se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre o doente, ungindo-o com óleo. A oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecado, o Senhor os perdoará. Está escrito lá no livro, na carta de São Tiago, e que daqui a pouquinho eu passo a referência para você. Mas veja quanta coisa só no primeiro parágrafo, no 1499, no primeiro parágrafo. Pela unção dos enfermos e pela oração dos sacerdotes, a igreja toda entrega os doentes ao cuidado do Senhor sofredor e glorificado. Ou seja, apresenta o doente diante do Cristo sofredor, portanto, configurando a paixão de Cristo e também entendendo que pela oração nós recebemos a graça da vitória. Por isso que fala do Senhor sofredor e glorificado. Qual o objetivo? Para que os alivie e salve. Então, não é unção para a morte, é unção para que receba o alívio e para que os salve. E depois, exorta os mesmos a que se associem livremente à paixão e morte de Cristo. Quer dizer, no estado de doença, o doente é chamado a se associar à paixão de Cristo livremente. Entenda o que é isso. O doente, ele tem uma predileção diante de Deus. Deus tem uma predileção pelos enfermos, pelas crianças, pelos órfãos, pelas virgens. Quer dizer, que até a oração do doente, ela tem um significado todo especial diante de Deus. Eu, quando vou visitar um doente que rezo por ele, eu também peço para que ele reze por mim. Digo, olha, me coloca aí nas suas intenções, porque eu sei que aquela condição de sofrimento, aquela condição de dor, e inclusive se a pessoa tem essa consciência de se associar livremente à paixão e morte de Cristo, ela contribui para a santificação do povo de Deus. Pois bem, essa é apenas a introdução. E aí, o texto do Catecismo da Igreja Católica diz assim, olha, a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram presentes entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Por isso que algumas pessoas têm até medo de quando fala de unção dos enfermos, porque a gente sabe que a doença, ela manifesta a nossa impotência, manifesta os nossos limites e mostra para nós também a nossa finitude, ou seja, que vai passar este tempo em que nós estamos aqui sobre esta terra. Mas quando o sacerdote vai dar a unção dos enfermos, ele não chega lá dizendo assim, olha, eu estou vindo aqui trazer a unção para a morte. Nem as orações que são feitas, elas fazem referência a isso. Quando o sacerdote ministra a Sagrada Unção, depois de ter lido a Palavra de Deus,
aliás, depois de começar a celebração, pedindo perdão a Deus, depois de ler a palavra de Deus, ele ministra a unção com o óleo abençoado, o óleo dos enfermos, que foi abençoado de antemão pelo bispo, na quarta-feira santa ou na quinta-feira santa pela manhã. Então, o presbítero, o sacerdote, que só pode ser o sacerdote para fazer essa unção, ele ministra uma fórmula dizendo: por esta santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, libertos dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Veja a expressão forte de libertação dos pecados e de alívio dos sofrimentos. Para cura. Quantas vezes eu fiz a unção dos enfermos para algumas pessoas no hospital, em que o médico disse assim: olha, já tinha dito para a família assim, chama o padre para vir aqui, porque é o momento último da vida dessa pessoa. Eu ia, teve gente que eu fui 1, 2, 3 vezes, quando o médico dizendo: olha, tá nas últimas. E aí depois eu encontrava com a pessoa na igreja, recebeu a unção dos enfermos, o Senhor deu força, deu alívio para as dores e voltou para o convívio da comunidade. Porque as coisas acontecem na nossa vida segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade, unicamente segundo a vontade de Deus. Pois bem, então o que é que a igreja nos ensina ainda mais sobre a unção dos enfermos? Primeiro, Jesus deu uma ordem. Qual que foi a ordem de Jesus? Jesus convida os seus discípulos a segui-lo, tomando cada um sua cruz. E depois, ao assumir a cruz, adquirem uma nova visão da doença e dos doentes. Entendem que a doença manifesta a nossa impotência, a nossa finitude, a nossa limitação, mas ela tem uma função. Faz com que os que participam do seu ministério de compaixão e de cura, quer dizer, você participa na paixão de Cristo e a sua doença serve para a sua santificação e para a santificação da igreja. Mas Jesus deu uma ordem dizendo ainda: curai os enfermos. A Sagrada Escritura apresenta inclusive um carisma especial de cura. E Jesus disse assim: olha, eu enviando os seus discípulos no seu nome, o Senhor ressuscitado renovou o envio, dizendo que os discípulos iam impor as mãos sobre os enfermos e estes ficariam curados. Antes já tinha dito isso, que ao enviar os discípulos, expulsarão muitos demônios em meu nome, curarão os enfermos, ungindo-os com óleo. Está vendo? Uma referência lá em São Marcos. Depois volta em São Tiago. E depois renova esse envio, o Cristo ressuscitado renova esse envio, confirmando então que a pregação da palavra seria acompanhada de sinais, falando de um carisma de cura, para manifestar exatamente aquilo que Jesus é. Estes sinais manifestam de um modo especial que Jesus é verdadeiramente Deus que salva. E o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Portanto, é preciso sempre recorrer à oração de fé, que pela fé nós temos certeza que Jesus nos traz a cura. Depois, em Mateus 10:8, Jesus disse assim: curai os enfermos. Quando enviou os discípulos a anunciar o evangelho, curai os enfermos que nessa cidade houver, proclamem o reino de Deus. E assim vai o Catecismo da Igreja Católica dizendo de uma forma muito clara o que é a unção dos enfermos. O texto continua falando sobre a instituição do sacramento da unção dos enfermos. Mas daqui a pouquinho eu vou falar para você dessa instituição do sacramento da unção dos enfermos. Uma pequena pausa aqui para você assistir comigo um vídeo que vai te ajudar a compreender o que é a unção dos enfermos. Acompanhe comigo. Essa palavra unção dos enfermos começou a ser usada na década de 40, 50 e culminou isso no Vaticano II, certo? Não se fala mais extrema unção, mas se fala unção dos enfermos, como você mesmo disse. Por quê? Agora, por que extrema unção? A própria palavra está dizendo, né? É extrema, porque depois dessa... Está entendendo? E isso penetrou no imaginário e na cultura do nosso povo, porque é a igreja mesmo que passou isto.
Então, quando uma pessoa estava assim, quase morrendo, certo? Depois que chamou o médico, depois que chamou não sei quem, depois não chamou quem, a pessoa entra em coma, estou exagerando agora, sabe? Aí chama o padre, para não assustar. É esta a mentalidade que nós tínhamos e ainda é muito comum. Não chama o padre não, porque o padre é sinal que a pessoa está morrendo. Quando essa ideia da extrema unção, agora até você tirar essa ideia desse bom povo de Deus, vai demorar mais 100 anos. Compreende? E já faz 50 anos que não se fala mais extrema unção, mas como você disse, unção dos enfermos. O que significa isso? Para que aquela pessoa que está em estado de doença e que interrompe suas atividades, certo? Não está trabalhando porque está doente. Então, dá essa unção dos enfermos para que esta pessoa coloque também este momento que está vivendo em união com o mistério pascal do Senhor Jesus na dimensão do sofrimento da cruz, para o caminho da ressurreição. Porque sofrer, morrer, sem ressuscitar, minha filha, me desculpe, eu me nego. Compreende? Aí que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morre, ressuscita. Agora, são palavras de Jesus Cristo, né? Se eu confirmo, eu acredito, ou então, minha filha, você vai ouvir outras palavras por aí, que são tantas e tais no mundo da grande comunicação hoje, né? Que beleza de explicação, para não ficar nenhuma dúvida. E olha que nós vamos continuar aqui ainda falando sobre esse sacramento, mas para não ficar nenhuma dúvida para você que é um homem de fé, um cristão, uma cristã fiel a Deus, não ficar nenhuma dúvida a respeito da doutrina da igreja. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais, trazendo para você mais explicações a respeito do sacramento da unção dos enfermos, mas eu quero continuar contando com a sua participação. Tem alguma dúvida? Há pouco eu recebi ali no Facebook alguém que perguntou se o sacramento da unção dos enfermos perdoa os pecados mesmo sem a pessoa ter se confessado. Sim, lá a pessoa que está no estado de doença lá no hospital, quando vai receber a unção dos enfermos, recebe a graça do perdão dos pecados. Então, se você tem mais alguma dúvida, liga para cá no 0800 777 0021 ou 19 3871 9620 ou através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Estou esperando a sua participação aqui para o nosso quadro Que Santo é Esse? Já dei 2 super dicas, já abri 2 quadrinhos, estou esperando aqui a sua participação e você que vai participar comigo, que já está participando do nosso quadro Que Santo é Esse, está concorrendo o CD Brado de Vitória, meu CD. Daqui a pouquinho eu vou cantar mais uma música dele para você criar mais ânimo para ligar para cá participar comigo. Estou te esperando, 0800 777 0021. Vou para o intervalo, já já eu volto.